Outra coisa que se fala muito agora é sobre tribulação, né? É. Pandemia, guerras, rumores de guerra, anticristo e tudo mais. Mas eu fico me perguntando se em outras épocas também não se falava isso, né? Imagino que Hitler, quando teve a ascensão de Hitler, Segunda Guerra Mundial, esse é o anticristo, estamos começando a tribulação. Como a gente saber se tem sinais o que a gente faz, né? Certo. Olha, Rogério, eu acho o seguinte, eu acho que há uma má compreensão muito comum do sermão escatológico de Jesus, que inclusive você citou. Você citou uma passagem aí agora. Jesus, indagado pelos discípulos sobre como seria o fim do mundo e quando é que ele voltaria, não é? Exatamente. Aí ele deu uma lista de coisas que na época era meio impensável. Ele disse que surgiriam guerras, rumores de guerras. Havia a chamada Pax Romana, o Império Romano estava em paz, né? Mantida a força militar, mas estava em paz. Mas ele disse, vai ter guerra, rumores de guerra. Vai ter epidemia, vai ter terremoto em muitos lugares. Tudo bem? Vocês vão ser perseguidos. Ora, por causa do meu nome, Jesus estava cercado de 12 pessoas, fugindo dos judeus, no Alto Monte das Oliveiras, procurado para ser traído por Judas em breve, seria logo depois, e ele dizer que as pessoas iriam fazer uma religião em nome dele e que se tornaria tão importante que seriam perseguidos, naturalmente, por conta da mensagem. Então o cara era, desculpa falar ele chamar de cara, né? Mas ele era, assim, ou lunático, megalomaníaco, né? Como é que um dia tem uma religião que seria perseguida pelo mundo todo? Ele disse assim, vocês serão levados aos reis e governadores por minha causa. O evangelho vai ser pregado no mundo todo. O evangelho é a mensagem a respeito dele. Que, rapaz, como assim? Daqueles 12, um traiu, outro negou e 10 fugiram na hora que os soldados chegaram lá. Então, ele falou a respeito de um período de grande sofrimento, né? Que tudo isso em meio a um período de grande sofrimento que viria sobre os seus discípulos, viria sobre o mundo. Como é que ele poderia ter acertado? Porque quando a gente olha 2000 anos para trás, ele acertou tudo. Depois que Jesus falou isso, nunca parou de ter guerra. O Império Romano esfacelou logo depois, não parou de ter guerra, terremoto, epidemia, peste. Pensa nas pestes que tiveram na Europa, especialmente a peste negra, peste bubônica, que eliminou a peste negra, né, que eliminou quase que a Europa inteira, o coronavírus, perseguição dos cristãos. Os cristãos foram perseguidos pelos primeiros 10 imperadores, e depois não teve uma época da história da cristandade que o cristianismo não foi perseguido. Cortina de ferro, cortina de bambu, países onde o cristianismo não é permitido, como por exemplo alguns países islâmicos onde isso não é permitido, alguns países comunistas onde isso não é permitido, o cristianismo. Então, é a religião mais perseguida do mundo. Então, o que é que essas coisas provam? Quando, por exemplo, estoura uma guerra lá no Oriente Médio, Israel, vem um desastre como esse das enchentes, vem o coronavírus, o que é que a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa é que Jesus está voltando. Mas esses sinais não foram dados para a gente marcar a chegada da vinda de Jesus, mas para ter certeza de que ele vai voltar. Porque se ele acertou nessas coisas, ele também vai acertar quando ele diz que aí, então, eu vou voltar. Vocês verão o meu sinal nas nuvens vindo com os anjos. Então, quando eu vejo essas coisas, e eu vejo o sofrimento que a humanidade toda passa, eu interpreto a tribulação não só como um período único específico, mas como sendo a constante durante todos esses séculos, desde que Jesus falou, sempre, como você mesmo disse, né? Nós, pouco tempo saímos da Segunda Guerra Mundial, antes disso a Primeira, as guerras que marcaram a Idade Média, as cruzadas e tanta guerra, não houve um dia em que não tivesse uma guerra, um país contra outro, aqui nesse mundo. Então, eu não digo assim, é a grande tribulação, eu digo, isso faz parte dos sinais que Jesus disse que haveriam de acontecer para garantir que só ele resolve esse mundo e que ele está chegando para fazer isso. Diante disso, o que é que eu faço? Eu amo, eu adoro, eu sirvo e eu quero viver para a glória dele em tudo que eu fizer. Isso aí é a reação correta diante
da veracidade, quando a gente constata a veracidade de tudo aquilo que Jesus falou, Rogério. Mas estamos vivendo uma época, muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo. São sinais, de qualquer forma, são sinais? Eles são sinais de que o mundo não tem conserto por ele mesmo, que os esforços humanos não vão resolver. São sinais de que alguma coisa está radicalmente errada na realidade, na criação, na humanidade, no mundo. É sinal de que algo pior vem pela frente e sinal de que esse mundo precisa de um clímax, os americanos chamam de closure, é um encerramento pacífico, porque, como você disse, tem muita coisa acontecendo, o mundo em guerra, pontas abertas, avenidas novas, coisas inimagináveis acontecendo, e parece que tudo está ficando fora de lugar, precisa de chegar um momento de, né, arredondar, fechar. Está tudo levando para isso. Isso vai acontecer quando Jesus vier. Antes disso, não. E qual é o sentimento que a gente tem que ter em relação a isso? Medo? Atenção? O quê? Se você ama Cristo, se você de fato ama, crê nele e entregou sua vida a ele, é um sentimento de expectativa boa, ao mesmo tempo de tristeza pelo que vai acontecer com aqueles que rejeitam o Evangelho e rejeitam Jesus como Senhor e Salvador. E o próprio Jesus disse que nós deveríamos estar vigilantes diante disso, estar preparados, viver uma vida correta, viver uma vida que esteja de acordo com a palavra de Deus. É essa a atitude que nós deveríamos ter. Amor ao próximo, cuidar dele, mas sempre na esperança da vinda do Senhor Jesus. Tendo consciência de que não há remédio para esse mundo. Isso não quer dizer, Rogério, eu não quero ser mal interpretado. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer o bem, não deva fazer o bem. Não é deixar rolar. Não, mas é a gente fazer isso tendo consciência que a solução final, ela é sobrenatural. É Cristo, não tem outra.